Pela liderança do União Brasil, Luiz Gustavo Pimenta. Senhor presidente, demais vereadores, pessoal que eu já cumprimentei, estou aqui para falar pela liderança do União Brasil, pela liderança do prefeito. Atentamente, nós presenciamos agora há pouco uma manifestação dos professores, eu acho que a maioria aqui é professor, e nesse primeiro momento a gente percebe um descontentamento. Eu peço assim, só um momento, né, pra gente falar, senão nós vamos, aqui vai virar um debate. Senhor presidente, toda vez que eu for interrompido, Vossa Excelência restitui o tempo. Eu acho que eu tenho assim, tenho a capacidade aqui de falar. Eu fui 8 anos vice-prefeito e desses 8 anos também assumi a prefeitura como prefeito. Por 2 mandatos fui presidente da Câmara, por 2 oportunidades, por 2 anos. Fui vereador e sempre defendi o diálogo. Fui um que estava caminhando em 2019 com metade do que está aqui nas ruas da cidade de Olímpia, junto com o presidente do sindicato. E nós saímos pela São João e paramos na praça. O prefeito nem deu bola, nem atendeu. E alguns funcionários dando risada na sacada. E qual foi a medida que o sindicato fez? Uma nota de repúdio. Eu fico um pouco triste, para não falar muito triste, eu vi a convocação do sindicato, do senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência. Estou chamando todo mundo lá na Câmara, porque foi um desrespeito com o funcionalismo público. Desrespeito é Vossa Excelência. O senhor fique quieto que eu estou falando. Senhor Jesus, o senhor fique quieto que eu estou falando. O senhor fique quieto. Pessoal, não precisa dar ordem. Senhor presidente, a gente precisa dar meu ordem. tempo. A gente precisa dar ordem. Eu fico aqui não o pode tempo todo. interromper o vereador na hora que ele estiver falando. Eu fico a noite inteira aqui. Não pode se manifestar. Eu fico a noite inteira aqui. Sem problema nenhum. Eu fico a noite inteira. Sem problema. Não tem problema. Pessoal, a gente vai ter que interromper a sessão. Vai demorar mais. É pior. Uma convocação porque foi de respeito. Quando que um vereador dessa casa não atendeu a população? Quando? Eu sou o líder do prefeito. A senhora fica quieta também. Fica quieta. Dá licença. A senhora acha que na pressão restitui meu tempo. Pela ordem. O tempo do vereador vai ser restituído. Restitui meu tempo. Pessoal, não pode haver manifestação. Pessoal, não pode haver manifestação da plateia. Vocês não sabem nem reivindicar. Vocês querem tudo goela abaixo. Não sabe reivindicar. Não sabe. Senhor funcionário, nós vamos lá na Câmara porque é um desrespeito com a população. Para com isso. Vamos tratar de assunto sério aqui. Tá. Restitui meu tempo de novo. Pessoal, a gente precisa manter aqui nessa Câmara. Ixi, eu tenho todo tempo. Vamos interromper a sessão por 5 minutos. Eu grito daqui, vocês gritam daí e assim vai embora. A gente está suspendendo a sessão por 5 minutos. Está suspensa a sessão. Não, vou continuar. Vai embora.
Olha aí a confusão. Aí a sessão foi suspensa, mas não pelo Diário de Olímpia, né? O Diário de Olímpia continua transmitindo, professores aí fazendo manifestação na Câmara Municipal, desconhecendo o rito legislativo. Está aí o Jesus Buzo, presidente do sindicato. Nós temos 29 projetos hoje, né? Alguns professores levantando palavras de ordem e pessoal que deveria cuidar da educação sem educação, né? Enfim, vamos ver o que vira. Tem urgência do projeto. Aí, professores se manifestando, houve uma convocação do sindicato para que estivessem aqui e sessão suspensa, mas não pelo Diário de Olímpia, né? Que continua aí transmitindo a sessão. Vamos voltar à sessão, Rogério, pode dar início? Pessoal, eu como presidente, sou amigo de todo mundo me conhece. Eu tenho que manter a ordem aqui, infelizmente. A gente aqui é uma casa de leis, aqui está para discussão, acho que a discussão é saudável. Mas agora não é a hora da discussão. Acho que na hora que entrou o projeto, a gente precisa respeitar o vereador. É proibido qualquer manifestação da plateia. Infelizmente, esse é o regimento que tem. E eu preciso manter a ordem aqui. Se a gente precisa interromper de novo, vai interromper. Eu acho que não precisa usar força, nada. Eu acho que a gente está aqui, somos todas pessoas
E eu acho que a gente está aqui para discutir e a gente tem que respeitar. Eu faço até... O Senhor Jesus não fez a inscrição para usar a tribuna, mas eu posso liberar aqui no final para o senhor usar a tribuna se quiser, para a gente poder ouvir. Mas enquanto tiver a sessão, a gente não pode ter discussão. E eu peço a colaboração de todos vocês. Voltando ao tempo da liderança do prefeito, o vereador Pimenta, 3 minutos com a palavra. Eu só peço para eu continuar para falar, depois vocês fazem o que vocês quiserem, tá? Eu só estou pontuando aqui o seguinte: a forma como vocês chegaram pilhados aqui pela convocação. Estou criticando, sim, e estou criticando o Sr. Jesus. O Sr. Jesus é um parceiro de 8 anos, mas ele foi infeliz na convocação, tá? Vocês precisam saber que prefeitura é uma coisa, Câmara é outra, tá? Eu, como líder do prefeito, como 8 anos vice-prefeito, presidente da Câmara, não recebi ninguém de vocês para conversar, tá? Não recebi. Já vou falar de novo, o meu escritório fica na Rua Síria, 1109, próximo ao Conselho Tutelar. Agora, no dia da votação, reunir com vocês para forçar uma votação de projeto, isso não resolve. Isso não resolve. O projeto vai ser votado e vai ser aprovado. Essa reivindicação vocês façam lá na prefeitura. Eu conheço o prefeito Geninho, ele ouve todo mundo, ele escuta. Agora, falar... ordem, pessoal, ordem. Não. Falar que desrespeita funcionário, nós estamos voltando à administração passada. Isso foi muito criticado aqui. Não. Pessoal, só para ele finalizar, deixa ele finalizar, a gente conhece, mas só para... O que eu cobro de vocês? Nós ganhamos as eleições em outubro. Quem estava antenado, quem estava preparado, quem gosta de reivindicar, já sabia quem eram os vereadores e quem era o prefeito. Mas por uma conversa paralela, esse não vai assumir, o Geninho está cassado, ninguém nos procurou. Chegou no final do ano, quando nós somos diplomados, ninguém nos procurou. Quando nós somos empossados, ninguém nos procurou. Vocês centralizaram a reivindicação de vocês? Pessoal, calma. Eu estou falando no meu nome como líder do prefeito. Vocês concentraram a reivindicação de vocês no Poder Executivo. O Executivo pegou um orçamento do ano passado. O Executivo tem que aplicar o orçamento do ano passado. Ninguém estava aqui para apertar a votação do orçamento que nós fizemos. Pela ordem, Vanessa, pela ordem. Calma. Vamos entrar na questão da promessa de campanha. Eu estou falando como um todo, não estou falando de professor, de funcionário da saúde, de funcionário do social, de funcionário de obras, não. Eu estou falando de todos, não estou falando só de uma categoria. Então, o que eu falo para vocês? Começar a discussão a partir dessa próxima votação. Para vocês agora, vocês querem impedir uma votação ou forçar uma situação que nós pegamos orçamento. Nós temos uma lei de responsabilidade. E aqui não adianta, nós vamos lotar o plenário para forçar o vereador a votar. Não funciona, nunca funcionou. O que funciona aqui é o debate, é vocês se apresentarem a reivindicação de vocês, é vocês se organizarem melhor e procurar o direito de vocês. É que eu falei, já caminhei junto com vocês nas ruas e a dinâmica era outra. Vocês chegam no dia da votação, eu procurei lá na Câmara, eu e não sei quem, mas não fomos atendidos. Vamos lotar o plenário. Tá certo, pode lotar o plenário, mas vocês têm que escutar também. Ué, quem não queria dar um aumento? Eu tenho esposa, tenho irmão que é funcionário público. Você acha que a gente não quer dar um aumento? Agora, vindo de uma forma aqui, da forma como vocês querem colocar, de goela abaixo, conheça, se interagem na política. Vocês não sabiam nem quem era o líder do prefeito.
Vocês não sabiam nem quem são da comissão e do orçamento. O vereador. Ixi. Ô, Gustavo. Ixi. Pela ordem, pessoal, a gente... Ixi, tô preocupado. Pela ordem. Aí, uma força, assim, vamos pôr goela abaixo. Aonde funciona goela abaixo? Vocês estão acostumados a levar a butinada do ex-prefeito? Aqui não, aqui tem diálogo. Gustavo. Aqui tem diálogo. Gustavo, encerra, o vereador. Agora, no dia da votação, nós queremos mudar. Para com isso. Fazer pressão. Eu sempre morei em Olímpia, todo mundo sabe onde eu moro, é só me procurar, me procura. E põe um argumento plausível pra gente, pra que eu possa votar. Provocar pra que eu possa votar. Eu não vou ficar batendo boca. Mas, não tô nem ouvindo o que tá falando. Pela ordem, é proibido qualquer manifestação na plateia. Usa da tribuna, aí eu vou prestar Eu não atenção. sou, mas não pode. Pessoal, a gente precisa da ordem. O vereador, encerra só vamos, o pessoal, manter a ordem. Vamos manter a ordem, a gente vai restaurar o tempo, vai encerrar 5 minutos de novo. Por favor. Por favor, é para dialogar, mas é que nem o vereador falou, devia ter procurado. Eu não fui procurado por ninguém também. Mas quem vamos conversar, vamos conversar, vamos manter a ordem, por favor. Vereador, encerra, vereador. Estou encerrando. É isso que eu falo. Falar que nós estamos desrespeitando o funcionário público porque não quer conversar? Para um pouquinho, vai. Para um pouquinho. Vocês são muito bons para reclamar na internet, filho. Vá. Reclama na internet. Faz um piquete em frente da minha casa. Vai lá. Vai. Discutem aqui. Nós precisamos do aumento. Vocês não conhecem o orçamento? Vereador. Eu quero aumento. Vereador. Vai. Vamos, encerra. Tá bom, meu. Muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo no coração de todos. Nos termos nos termos do artigo 119. Pessoal, pela ordem. Vamos interromper por 5 minutos de novo a sessão. Por 5 minutos. Pronto. Pessoal da educação não tem educação, né? Complicado. Difícil, né? Pessoal da educação não tem educação. Não conhece o rito legislativo. Querem ganhar a força. E não conhece o orçamento, não conhece, né? Tá aí, ó. Ele vai abrir o espaço. Milena, nós estamos vendo, né? Interrompendo a sessão 2 horas. Nunca frequentaram ou pouco frequentaram a Câmara Municipal e não sabe o rito legislativo. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu estou a favor da educação, evidente, né? Tomara que saia aumento de 50%, se a lei permitir. É isso que eu estou falando. Só estou achando estranho eles interromperem a sessão. Alô.
presidente do sindicato, Jesus Buzo, presidente da Câmara, Flávio Olmos, vereadores Sargento Barreira, Ial, conversando aí com as lideranças, né, da educação. E vamos ver se a sessão tem mais de 25 projetos ainda para serem debatidos. E como disse o Gustavo Pimenta, que é o líder do prefeito, não houve uma conversa prévia com o sindicato. Evidentemente, o que o prefeito Geninho está fazendo é aplicar a lei, é aplicar a inflação e mais aí os benefícios que ele anunciou e nós também divulgamos. Não vamos entrar no mérito, vamos acompanhar a sessão e nós somos os únicos que estamos ao vivo agora que a sessão está suspensa. Então compartilhem, comentem com educação também e vamos em frente, que nós estamos fazendo o nosso papel. Somos a única imprensa presente aqui na sala, né? Enquanto uns estão vendendo jornal, que fica atrasado uma semana para sair, enquanto os outros ficam esperando as benesses cair do céu, o Diário de Olímpia é o único jornal presente e acompanhando aqui. Milena, a nível de contribuição, o que a gestão passada fez? Quanto deu de aumento? Eu vou buscar no Diário de Olímpia quanto que deu. Que eu lembre, sempre foi dada a inflação. Foi o líder do prefeito, Gustavo Pimenta, Marcos. Tem mais, acho que tem 29 projetos. O Diário de Olímpia publicou hoje cedo a relação dos principais projetos e tá aí, emperrado, né? Porque eles querem discutir com o Legislativo, que recebeu do Executivo. Então eles teriam que ter discutido a liderança aí, ó. O seu Jesus Buzo, que eu respeito muito, deveria ter conversado com o Geninho antes e eles terem feito essa manifestação na porta da prefeitura, né? Enfim, vamos ver, vamos acompanhar, tá? Tá aí, né? Esse é o rito legislativo. O projeto chegou pronto. Projeto do Executivo que interfere em receita municipal e lei de responsabilidade fiscal. Não tem como o vereador interferir, né? É o que o Pimenta falou, vocês deveriam ter debatido com o Executivo antes, né? A proposta do prefeito Geninho é uma gestão aberta, prefeitura aberta, então era fácil chegar, né? Tá aí o Jesus Buzo, as lideranças, os vereadores tentando retomar, porque são mais de 25, acho que 26 ou 29 projetos na pauta ainda hoje. A gente não sai daqui.
Aí, Jesus. Voltando, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, solicito, segundo o secretário, que proceda a chamada dos senhores edis para que possamos dar início à ordem do dia. Charles Amaral Ferreira. Presente. Vai. Falou. Fernando Roberto da Silva. Pode ir. Falou. Flávio Augusto Omos. Presente. Leandro Marcelo dos Santos. Presente. Luciano Ferreira. Presente. Lucimara Batista Germano do Nascimento. Presente. Luiz Antônio Moreira Salata. Presente. Luiz Gustavo Pimenta. Marco Antônio Parolim de Carvalho. Presente. Otávio Augusto Ial. Presente. Renato Barreira Sobrinho. Presente. Presente. Sandro Pires de Andrade. Presente. Sônia Regina Pinto Guerra. Presente. Discussão e votação única. Senhor presidente, com a palavra. Com a palavra, o vereador Gustavo Pimenta. Senhor presidente, tendo em vista o interesse e um debate até mais acalorado em relação aos projetos, vamos fazer a inversão de pauta para que a gente resolva as primeiras questões aqui, que são 29 projetos, depois a gente entra no foco na questão das urgências. E por não ter uma previsão legal na Câmara, nem digo isso, mas o plenário é soberano. Fica a cargo de Vossa Excelência conduzir os trabalhos. Se Vossa Excelência achar interessante, Vossa Excelência coloca no requerimento de votação. Se Vossa Excelência achar que dá para a gente tocar, pautar esses projetos, fica à vontade. Só uma sugestão, aproveitando e encaminhando meu requerimento verbal. Pimenta, não tem regimento para ser votação verbal, precisa ter sido por escrito. Eu acho que a gente vai tocar, o pessoal vai colaborar, vamos tocar normal, acho que vai votar e eu acho que dá andamento, o pessoal vai colaborar. Discussão e votação única. Veto total ao projeto de lei 6.151/2025, avulso 12 de 2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre concessão de diária no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, e da outras providências. Solicito o primeiro secretário que realize a leitura do veto total. Olímpia, 20 de março de 2025, comunica veto total. Senhor presidente, cumprimentando-o respeituosamente, formulo o presente para comunicar a Vossa Excelência haver oposto veto total ao projeto de lei número 6.151/2025, de autoria
da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia e da outras providências, autógrafo número 11/2025, pelo que, com o devido respeito, venho apresentar as seguintes razões. Razões do veto total. Inicialmente, deve-se louvar a iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal deste município, responsável pela autoria do presente projeto, já que o espírito normativo invocado diz respeito a limitações, transparência e legalidade nos gastos de despesas com o dinheiro público em sua economia interna. A Constituição Federal previu matérias cuja iniciativa legislativa reservou expressamente aos municípios, dispõe o artigo 30. Artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. De igual modo, com relação à competência da mesa diretora da Câmara e suas atribuições, dispõe o artigo 14, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Olímpia o seguinte: Artigo 14. Compete à Câmara Municipal privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal deliberará mediante resolução sobre assuntos de sua economia interna e nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo. Com efeito, os assuntos referentes à sua economia interna é matéria de competência privativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica Municipal, cabendo a esta a definição e regulamentação, respeitados os comandos constitucionais. Desse modo, as matérias atinentes à sua economia, entre elas as despesas com diárias de seus membros e servidores, é matéria de conveniência e oportunidade da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica Municipal de Olímpia. Verifica-se ainda que não havia quaisquer normas anteriores regendo a questão. No caso, de acordo com o artigo 14, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, que prescreve que em tais casos, ou seja, sobre assuntos de sua economia interna, tal norma deveria ser editada através de projeto de resolução e nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo. No entanto, em que se pese no título interesse geral, o projeto de lei em tela encontra-se inapto à legislação da forma apresentada, ou seja, através de lei ordinária, pois, de acordo com o exposto acima, tal norma deveria ser editada através do projeto de resolução e nos demais casos de competência privativa da Câmara, por meio de decreto legislativo, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Pelo exposto, propõe-se oposição ao veto total ao projeto em tela, uma vez que este fere os dispositivos constitucionais e inconstitucionais que regem a matéria, propugnando-se pelo acolhimento do veto total aos termos aqui aduzidos. Aguardando a alta compreensão e representatividade de todos os nobres senhores vereadores, na apreciação da matéria em foco, renovo meus cumprimentos. Atenciosamente, Eugênio José Zuliani, Prefeito Municipal. Solicita ao primeiro secretário que realize a leitura do parecer número 42 de 2025, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação.
Parecer número 42/2025 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Ao veto total ao projeto de lei número 6.151/2021. Autoria do Executivo. Desprende-se que o veto do chefe do Poder Executivo foi total ao projeto de lei em questão, tendo sido encaminhado no prazo que alude o caput do artigo 210 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Portanto, tempestivamente, o veto total encaminhado encontra-se devidamente fundamentado. Assim sendo, o veto total encaminhado obedeceu os prazos regimentais e a fundamentação que deve existir, de maneira que nesta comissão é a que deve pronunciar sobre o mérito de veto, onde manifestamos pela submissão do presente parecer e apreciação soberana do plenário, devendo o veto total ser aprovado e o projeto arquivado. Com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, favorável ao veto. Solicito o parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, Marcelo dos Santos. Sônia Regina Guerra. Aprovado. Luiz Antônio Moreira Salata. Favorável. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Turismo e outras atividades, Fernando Roberto da Silva. Marco Antônio Parolin de Carvalho. Favorável. Luiz Gustavo Pimenta. Contrário. Lucimara Batista, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Favorável. Lucimara Batista Germano Nascimento. Favorável. Renato Barreira Sobrinho. Sônia Regina Guerra. Favorável. Comissão de Bem-Estar, Proteção e Vida Animal, Charles Amaral. Otávio Al. Favorável. Luciano Ferreira. Favorável. Com pareceres verbais favoráveis das demais comissões, esclarecendo que para a rejeição ao veto é necessário o voto de no mínimo maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, 7 votos, de acordo com o inciso 6 do artigo 199, combinado com o parágrafo 7 do artigo 210 do Regimento Interno. O veto está em discussão única. Com a palavra. Com a palavra o vereador Gustavo Pimenta. Senhor presidente, o meu posicionamento é contrário, só para esclarecer e tranquilizar o nosso jurídico. Parecer jurídico, com muitos anos de experiência na advocacia, nada mais é que uma fundamentação legal da vontade do seu chefe. Vossa Excelência tem um objetivo e precisa de um parecer favorável, o jurídico vai desbruçar, vai buscar na legislação, na jurisprudência, um parecer favorável. Vossa Excelência precisa de um favor contrário, o jurídico vai debruçar para ter um parecer contrário. Eu falo isso sem medo de ofender nenhum causídico, não, porque a beleza do direito aí está. Nós passamos por um crivo do judiciário, onde o juiz de primeira instância ele é único, nós vamos para um tribunal onde existem 3 juízes. É claro, quando houver uma aberração aí, a gente tem que segurar. Esse projeto nada mais passou pela Comissão de Justiça e Redação, foi aprovado, teve o crivo do jurídico, foi aprovado e mandou para o Legislativo. O jurídico do Executivo tem uma posição divergente, mas não que ele é totalmente correto. Então aqui, em homenagem ao jurídico dessa casa, eu voto contrário ao veto, porque eu acredito sim que esse projeto nós fizemos através de lei ordinária. A lei ordinária ela sobrepõe ao decreto legislativo. Agora está retornando para essa casa para a gente fazer através do decreto legislativo. Quanto ao procedimento, eu acredito que esteja correto. É através do projeto de lei. Quem pode mais, pode menos. Quanto ao mérito, eu fui o contrário. Tá? Então são esses esclarecimentos
Parabéns à comissão e parabéns ao jurídico dessa casa. O veto está em discussão única. Em votação única. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Gustavo. Fernandinho Charles. Aprovado o veto total do projeto lei número 6.151/2025, esta presidência dará conhecimento ao chefe do Poder Executivo da presente deliberação. Regimento de urgência para a primeira e segunda discussão e votação e redação final. Projeto de lei número 6.173/2025, avulso número 53 de 2025, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a instituição da Medalha do Mérito Olímpia Mais Empreendedora no município da Estância Turística de Olímpia e dá outras providências. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 201/2025, de urgência da autoria do líder do prefeito. Requerimento número 201/2025, urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos do artigo 144, item 2, da resolução número 205/2022, de 19 de abril de 2022, regimento interno da Câmara Municipal de Olímpia, requeiro urgência para a primeira e segunda discussão e votação de redação final do projeto de lei número 6.173/2025, avulso número 53/2025, de autoria do Executivo. Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 24 de março de 2025. Charles Amaral, líder do prefeito. O requerimento número 201/2025 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a urgência, o projeto entra em tramitação. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vereador Charles Amaral. Luciano Ferreira. Favorável. Otávio Al. Favorável. Com parecer verbal e favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o projeto entra em primeira discussão. Em primeira votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, solicito o parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento. Marcelo dos Santos. Sônia Guerra. Favorável. Luiz Antônio Moreira Salata. Favorável. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Turismo e outras atividades. Fernando Roberto da Silva. Marcelo Antônio Parolin de Carvalho. Marco Antônio Parolin de Carvalho. Favorável. Luiz Gustavo Pimenta. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Lucimara Batista Germano do Nascimento. Favorável. Renato Barreira Sobrinho. Favorável. Sônia Regina Pinto Guerra. Favorável. Comissão de Bem-Estar e Proteção Vida Animal. Charles Amaral. Otávio Al. Favorável. Luciano Ferreira. Favorável. Com parecer verbal e favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o projeto aprovado em primeira discussão e votação, solicito parecer. Com parecer verbais e favorável das demais comissões, o projeto entra em segunda discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Gustavo Pimenta. Presidente, sou favorável ao projeto porque até mesmo a urgência, que visa o objetivo de reconhecer e incentivar o desenvolvimento do empreendedorismo no município de Olímpia. Então, a cidade, são empreendedores, comércio, indústria que estão vindo para a nossa cidade, porque até confiam nos administradores. E é uma forma do prefeito estar homenageando esse pessoal que está empreendendo na cidade, porque o poder público muito precisa dessa equipe, desse pessoal que vem aqui investindo na cidade de Olímpia. Eu só faço uma ressalva aqui, no artigo 4, a aprovação dos nomes homenageados será realizada por comissão especial, composta pelos seguintes membros:
No artigo 4, representantes do SEBRAE de São José do Rio Preto. A nossa competência legislativa, ela abrange o município de Olímpia, na divisa do Turvo até na divisa do Ibitu de Barretos, e assim sucessivamente nas fronteiras até o município de Guaraci, enfim, até o município de Cajubi. A hora que a gente coloca um membro que não seja de Olímpia, nós estamos colocando um vício no projeto. Então, uma sugestão, só colocaríamos um representante do SEBRAE. Eu sei que Olímpia pertence, o SEBRAE pertence a São José do Rio Preto, mas a partir do momento que você delega essa função fora da nossa área de competência, eu acho que vai ter algum problema ali né? Então, a minha orientação, representante do SEBRAE, se ele vier de São Paulo, se ele vier de Brasília, que seja de qualquer localidade. Até porque, né, o SEBRAE que vai resolver quem que vai indicar um representante. São as considerações, senhor presidente, que eu gostaria de colocar, mas sou favorável ao projeto. Em segunda discussão. Em segunda votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão e votação, em regime de urgência, nos termos do parágrafo único do artigo 206 do Regimento Interno, declaro o projeto de lei 6.173/2025 aprovado em redação final. Regime de urgência para primeira e segunda discussão e votação de redação final. Projeto de lei 6.178/2025, avulso número 59 de 2025, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar. Solicita o primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 202/2025, de urgência de autoria do líder do prefeito. Requerimento número 202/2025, urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos do artigo 144, item 2 da resolução número 205/2022, de 19 de abril de 2022, regimento interno da Câmara Municipal de Olímpia, requeiro urgência para a primeira e segunda discussão e votação da redação final do projeto de lei número 6.178/2025, avulso 59/2025, de autoria do Executivo. Câmara da Estância Turística de Olímpia, em 24 de março de 2025. Charles Amaral Ferreira, líder do prefeito. O requerimento número 202/2025 está em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a urgência, o projeto entra em tramitação. Solicito parecer verbal da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vereador Charles Amaral. Favorável. Luciano Ferreira. Favorável. Otávio Augustial. Favorável. Com o parecer verbal e favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o projeto entra em primeira discussão. Em primeira votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, solicito parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, Leandro Marcelo dos Santos. Sônia Regina Pinto Guerra. Favorável. Luiz Antônio Moreira Salata. Favorável. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Turismo e outras atividades. Fernando Roberto da Silva. Favorável. Marco Antônio Parolin de Carvalho. Favorável. Luiz Gustavo Pimenta. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Lucimara Batista Germano do Nascimento. Renato Barreira Sobrinho. Favorável. Sônia Regina Pinto Guerra. Favorável. Comissão de Bem-Estar e Proteção Vida Animal. Charles Amaral. Favorável. Otávio Augustial. Favorável. Luciano Ferreira. Favorável. Com o parecer verbal da Comissão de Justiça aprovado. Com o parecer verbal e favorável das demais comissões, o projeto entra em segunda discussão. Em segunda votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão e votação, em regime de urgência,
Nos termos do parágrafo único do artigo 206 do Regimento Interno, declaro o projeto de lei 6.178/2025 aprovado em redação final. Você quer pedir? Agora vai votar um 618. Pimenta. Você vai pedir votação em bloco? Vai pedir votação em bloco. Senhor presidente, tendo em vista que os demais projetos versam sobre a questão de reajuste de auxílio alimentação e são 3 projetos: gratificação, auxílio alimentação, vamos votar em bloco. Ou se quiser esclarecimento de cada um, eu sou favorável a votar em bloco, cada um se manifesta de uma forma como bem entender. O requerimento de votação em bloco do vereador Gustavo Pimenta está em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a votação em bloco. Ricardinho, deu o último aqui, né? Regime de urgência para a primeira e segunda discussão e votação de redação final. Projeto de lei 6.182, 6.183, 6.184/2025. Avulso número 66/2025, de autoria do Executivo, que institui a gratificação por assiduidade aos servidores públicos da administração direta e indireta do município, da Estância Turística de Olímpia e de outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 205/2025 de urgência, de autoria do líder do prefeito. Requerimento número 205, requerimento número 203 e requerimento número 204 de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando nos termos do artigo 144, item 2, da resolução número 205/2022, de 19 de abril de 2022, regimento interno da Câmara Municipal de Olímpia, requer urgência para a primeira e segunda discussão e votação da redação final do projeto de lei número 6.182, 6.183 e 6.184/2025, avulso número 64, 65 e 66/2025, de autoria do Executivo. Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 24 de março de 2025. Charles Ferreira, líder do prefeito. O requerimento 203, 204, 205 está em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a urgência, os projetos entram em tramitação. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vereador Charles Amaral. Favorável. Luciano Ferreira. Favorável. Otávio Al. Favorável. Com o parecer verbal e favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o projeto entra em primeira discussão. Em primeira votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira discussão e votação, solicito o parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, Leandro Marcelo dos Santos. Sônia Regina Pinto Guerra. Favorável. Luiz Antônio Moreira Salata. Favorável. Comissão de Obras. Pessoal, nós não está nem discutindo o projeto. Vou pedir a ordem para vocês. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Turismo e outras atividades. Fernando Roberto da Silva. Favorável. Marco Antônio Parolin de Carvalho. Favorável. Luiz Gustavo Pimenta. Senhor presidente, em relação ao requerimento que nós estamos discutindo, eu sou favorável, porque cumpre as legalidades. Então vamos tramitar o projeto. Favorável. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Lucimara Batista Germano do Nascimento.
Renato Barreira Sobrinho. Favorável. Sônia Regina Pinto Guerra. Favorável. Comissão de Bem-Estar e Proteção Vida Animal, Charles Amaral. Favorável. Otávio Augustial. Favorável. Luciano Ferreira. Com parecer verbal e favorável das demais comissões, o projeto em segunda discussão. Em segunda votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Aprovado em primeira discussão e votação em regime de urgência, nos termos do parágrafo único do artigo 206 do Regimento Interno, declaro os projetos de lei 6182, 6183, 6184 aprovado em redação final. Senhor presidente, com a palavra. Presidente, eu quero parabenizar a mesa aqui, porque nós estamos falando agora do servidor da Câmara, e o servidor da Câmara é um número menor, a gente tem um controle, assim, um orçamento menor também, e eu acho que o senhor equacionou muito bem. Os funcionários da Câmara aqui merecem também esse reajuste, merecem também esse abono, e parabenizar todos os funcionários que estão aqui, tá? Só essas considerações da Vossa Excelência. Depois eu volto também na votação. Eu já vou pedir a palavra como líder do prefeito Lino do União Brasil. Regime de urgência para a primeira e segunda discussão e votação de redação redação final. Projeto de lei 6.185/2025, avulso número 67/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o reajuste e vencimento dos salários dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal da Estância Turística e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 206/2025, de urgência de autoria da mesa diretora. Não tem. Requerimento 206/2025 de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos do artigo 144, item 1, da resolução número 205/2022, de 19 de abril de 2022, regimento interno da Câmara Municipal de Olímpia, requeremos urgência para a primeira e segunda discussão e votação da redação final do projeto de lei número 6.185/2025, avulso 68/2025, de autoria da mesa diretora, Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 24 de março de 2025. O requerimento 206/2025 está em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a urgência, o projeto entra em tramitação. Solicito parecer verbal da Comissão Legislação e Redação. Vereador Charles Amaral. Desliga o teu. Vereador Charles Amaral. Favorável. Luciano Ferreira. Favorável. Otávio Al. Com parecer verbal e favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o projeto entra em primeira discussão, em primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira discussão e votação, solicito parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento. Leandro Marcelo dos Santos. Sônia Regina Pinto Guerra. Favorável. Luiz Antônio Moreira Salata. Favorável. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Turismo e outras atividades. Fernando Roberto da Silva. Marco Antônio Parolin de Carvalho. Favorável. Luiz Gustavo Pimenta. Senhor presidente, quanto ao requerimento, eu sou favorável.
Quanto ao projeto, eu vou manifestar depois. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Lucimara Batista Germano do Nascimento. Renato Barreira Sobrinho. Sônia Regina Pinto Guerra. Favorável. Comissão de Bem-Estar e Proteção Vida Animal. Charles Amaral. Otávio Augustial. Favorável. Luciano Ferreira. Com parecer verbais das demais comissões, o projeto entra em segunda discussão. Em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em Senhor primeiro... presidente, só para esclarecer aqui, desculpa, nós já aprovamos o projeto dos funcionários da Câmara Municipal, tá? Eu acho que nesse primeiro ano que Vossa Excelência está em relação a isso, e assumo compromisso aqui com os funcionários também, da gente estar aproximando mais deles, ouvindo as reivindicações, que às vezes não só a questão salarial, né? Às vezes o funcionário também precisa de uma capacitação melhor. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, agindo dessa forma... Pela ordem, pessoal, pela ordem. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, como nós estamos falando do projeto da Câmara Municipal, né, do funcionário da Câmara Municipal, tenho certeza que Vossa Excelência vai estar ouvindo isso daí. Pessoal, pela ordem, pela ordem. Em segunda discussão, em segunda votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão e votação em regimento de urgência, nos termos do parágrafo único do artigo 206 do Regimento Interno, declaro o projeto de lei 6.185/2025 aprovado em redação final. Regime de urgência para primeira e segunda discussão e votação de redação final. Projeto de resolução número 303/2025, avulso 55 de 2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre concessão de diárias e de passagens aéreas no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 207/2025, de urgência, de autoria da mesa diretora. Requerimento número 207/2025. Urgência. Excelentíssimo senhor presidente. Porra, que educação, hein? Considerando os termos do artigo 144, item 1, da resolução número 205, pela ordem, 2022, de 19 de abril de 2022, Regimento Interno da Câmara Municipal de Olímpia, requeremos urgência para a primeira e segunda discussão e votação de redação final, projeto de resolução número 313/2025, avulso 55/2025, de autoria da mesa diretora. Câmara Municipal de Olímpia, 24 de março de 2025. O requerimento 207/2025 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a urgência, o projeto entra em tramitação. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vereador Charles Amaral. Luciano Ferreira. Otávio Augustial. Comissão de Finanças e Orçamento. Leandro Marcelo dos Santos. Sônia Regina Pinto Guerra. Luiz Antônio Moreira Salata. Favorável. Fernando Roberto da Silva. Marco Antônio Parolin de Carvalho. Favorável. Luiz Gustavo Pimenta. Favorável. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Lucimara Batista. Renato Sobrinho. Favorável. Sônia Regina Pinto Guerra. Favorável. Comissão de Bem-Estar e Proteção da Vida Animal. Charles Amaral. Otávio Augustial. Favorável.
Luciano Ferreira. Vamos interromper a sessão por 5 minutos. Suspendeu de novo? Oi, Al. Suspendeu de novo? Suspendeu a sessão?
lá, vamos lá. Isso é um horror, cara. Isso aqui tá pedindo licença, volta gornada, testado, o genitor da gestão. Você sabe que tem uma doença aí que é função. Privado, né? O problema é que tem um monte de ação de funcionalidade. Ninguém eu saí daí e me alertar. Essas doenças são que nem capeta. Acabou. Nossa vida. Podia prender a porta. Você convenceu o Fabinho que quando o regimento é omisso, o plenário decide. O regimento não traz se tiver, você pode inverter. Fique aberto o regimento. Segunda discussão e votação. Projeto de emenda à lei orgânica número 47/2025, avulso número 18/2025,